Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 1º de outubro. Nós estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum. É também a abertura do mês missionário, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. É claro que o domingo prevalece sobre esta memória de Santa Teresinha. Os textos do Evangelho de hoje são de Ezequiel, capítulo 18, versículos 25 a 28, Filipenses, capítulo 2, de 1 a 11, o hino cristológico de Filipenses, e Mateus 21, de 28 a 32. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nesse início do mês missionário, a palavra de Deus nos ajuda a refletir sobre a responsabilidade de cada um de nós, refletir sobre nossas respostas aos apelos de Deus. Às vezes, é uma resposta de obediência total. Outras vezes, de desobediência e de imaturidade. No hino cristológico da carta aos Filipenses, capítulo 2, de 1 a 11, Paulo diz que Jesus é plenamente obediente. Jesus se esvazia completamente, vive o seu processo de descida, de kenosis. O Logos, o Verbo eterno do Pai, que era de condição divina, não se agarrou a isso como o leão agarra uma presa. Ao contrário, o Filho de Deus se tornou humano, assumiu a condição de escravo, fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente, dando-lhe honra, glória e poder. Jesus diz sim ao projeto amoroso de Deus e entrega a sua vida em oblação por fidelidade a Deus e por amor aos seus. Assim nós proclamamos: Jesus é o Senhor. Mas olhemos para o texto do Santo Evangelho. No início deste capítulo 18 de Ezequiel, o profeta cita um provérbio que está sendo repetido pelas pessoas para se justificarem. Para olharmos para o Evangelho, vamos começar, na verdade, com Ezequiel, porque os temas são bastante conexos. Comecemos então por Ezequiel. Eu dizia, o profeta Ezequiel cita um provérbio que é repetido de boca em boca em Israel. Os pais comeram uvas verdes
e os dentes dos filhos ficaram embotados. Ora, Deus rejeita este provérbio imediatamente. Fundamentalmente, o que está em jogo é a responsabilidade moral de cada indivíduo, desde que tenha capacidade de discernimento, uso da razão e liberdade plena. Muitos teólogos oficiais de Israel diziam exatamente isso. A catástrofe do exílio para a Babilônia é resultado do passado, especialmente das infidelidades do governo de Manassés e Amon. Houve uma ruptura profunda da aliança. O culto no templo era a mediação para se encontrar o perdão dos pecados e a reconciliação com o Senhor. Como Jerusalém e o templo estavam destruídos, o povo não percebia a saída. Dava-se pouca atenção à atitude com que a geração atual tomava suas decisões e assumia ou não as suas responsabilidades. O profeta Ezequiel enfrenta esse determinismo, rompe com o passado e convoca o povo a uma nova adesão a Deus, a uma abertura para um futuro de esperança. É fundamental a resposta de conversão que a palavra de Deus exige. Nesse contexto é que se deve compreender o texto da primeira leitura, como um convite à conversão do ímpio. Assim, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza ele viverá, ele não morrerá. Na pedagogia de Deus sempre há tempo para a conversão. Mesmo quando alguém diz, eu não vou trabalhar, eu não quero, eu não estou disposto, como aquele primeiro rapaz, o primeiro filho da parábola. Depois cai em si, arrepende-se e acolhe o apelo do pai. O segundo filho responde com um sim, mas este sim está contaminado pela mentira, pelo dolo, ou, no mínimo, ele está marcado pela incapacidade de largar os esquemas antigos e de abrir-se para a graça atual de Deus. A aplicação que Jesus faz é claríssima. O primeiro filho representa os cobradores de impostos e as prostitutas. Na verdade, representa toda pessoa que, na imaturidade rebelde, indisciplinada e irresponsável, diz um não irrefletido. Mas esse não foi seguido por um sim. O segundo filho simboliza a oficialidade da religião de Israel. Incapaz de sair dos esquemas pré-fabricados de uma religião marcada pela exterioridade hipócrita. E dizem sim, mas na verdade não querem se comprometer. Numa palavra, há sim que na verdade é não. E isso se chama hipocrisia. E há não que de fato se torna sim. O nome disso é conversão. E há sim que na verdade permanece sendo sim. O nome disso é Cristo obediente até a morte e morte de cruz. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com Nossa Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos.